Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs. Estaremos aqui mais uma vez. Glória a Deus, para estar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Amém? Eu vou deixar um louvor, glória a Deus, que está na página 15, glória. Com cego andei, o pedindo vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, o teu sangue verteu, para salvar tão o pobre, o pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter e não quis ao Senhor que morreu por mim na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia eu senti meu pecado e veio sobre minha espada a lei. Apressado fugi e Jesus me escondi, e abrigo segundo ele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Qual delicioso então este o meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar tão o pobre, o pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Oh, glória! Devemos se alegrarmos diante desta luz que é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos conduz, que nos sustenta, cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vou deixar a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, né? Senhor nosso Deus. Minhas vistas ardendo, gente, eu pus remédio. Glória a Deus. Então nós estamos aqui neste momento para servirmos a Deus todos os momentos. Para nós estar louvando e glorificando a Deus a todos os momentos de nossas vidas. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que me segue não andará nas trevas, mas andará na luz do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, vou deixar a palavra do Senhor, que está em glória a Deus, em Mateus, capítulo 21, do versículo 1 adiante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagem, ao Monte das Oliveiras, e enviou então Jesus
dos 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia, o que estai defronte de vós, e logo encontrarei uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Despedei e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor precisa dele, e logo enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, o que dizem. Glória a Deus. E dizei, filha de Sião, eis que o teu rei a ti vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo com Jesus lhe ordenará. E trouxe a jumenta e o jumentinho sobre eles, e puseram a sua veste e fizeram no assentar em cima. E muitíssima de gente entendia a sua veste pelo caminho, e o outro, e cortavam o ramo de árvore e os espalhavam pelo caminho. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, né? A palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos ensina para cada um de nós. E ali, se aproximando de Jesus, né, de Jerusalém, e chegaram a Betem, Betfage, né, Fagem, aos montes da Oliveira, e enviou então Jesus 2 discípulos. E ali Jesus foi para aquele monte, e ali, meu querido irmão, a palavra do Senhor disse, e ali ele enviou 2 discípulos. Ele enviou aqueles discípulos e pediu que eles fossem naquela jumenta. E ali eles iam encontrar uma jumenta. E a palavra do Senhor, ela nos mostra para cada um de nós: e desprendei e trazei-nos. Né? Aprendei, né? E trazei-o aquelas jumentinhas. Então, meus queridos irmãos, se alguém de vós alguma coisa, direi o que o Senhor precisa dele. Se alguém falar alguma coisa, fala que o Senhor precisa dele. O Senhor, ele precisa do jumentinho. Como ele precisa, meu querido irmão, que o jumentinho é de carga. E ali ele trouxe Jesus e Maria naquele jumentinho. Então, meu querido irmão, nós vemos a atitude de Deus, nós vemos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Ele usou aquele jumentinho para trazer Jesus e Maria. Né? Ali José veio trazendo Maria, né? E Jesus naquele jumentinho. Como Jesus é maravilhoso, meu querido irmão. Jesus veio para os humildes. Ele veio humilde entre as pessoas. Porque muitas vezes nós queremos se engrandecer, achar que é melhor que o outro. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando, né? Se alguém disser alguma coisa, disse que o Senhor precisa dele. Assim como o Senhor precisa
de mim, de você. Porque a nossa salvação é Jesus Cristo. Ele veio para salvar o povo dele. Ele veio para libertarmos o povo dele de toda escravidão, de toda maldade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Ora, tudo aconteceu para que se cumprisse. Nada que não aconteceu, o que está acontecendo não é por acaso. Porque muitas coisas que acontecem em nossas vidas, porque a palavra quer a palavra do Senhor seja cumprida. Porque a palavra do Senhor ela não é mentirosa. A palavra do Senhor elas são verdadeiras. Então que a palavra dele seja cumprida. Que a palavra dele, meu querido irmão, se cumprisse. O que foi dito pelo profeta, o que dizem. Então, quando Deus faz algo na minha vida, na tua vida, com essas coisas que está acontecendo, muitas coisas que está acontecendo, a gente fica muitas vezes, fica abatido. Mas muitas coisas que está acontecendo, para a palavra do Senhor se cumprir. O que o Senhor disse? Pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposo, esposo contra esposa. No mundo que nós estamos vivendo neste mundo, no mundo de tantas maldição, no mundo de tantas arrogância, porque a palavra do Senhor que seja cumprida, porque a palavra do Senhor disse que ia chegar a hora e chegar o fim, que pai estava contra filho e filho contra pai. Marido matando esposa. Então a palavra do Senhor está se cumprindo. Porque chegaram os dias maus e chegaram os dias de perversidade. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, e dizei a filha de Sião, eis que o teu rei, ai te vem de humilde, ô glória. Olha o que eles dizem, olha que o teu rei vem como humilde. O nosso Deus, ele veio, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio humilde. E ele é humilde até hoje. E muitas vezes nós ficamos com essas arrogâncias, muitas vezes nós achamos que somos dono de tudo. Nem aquele que é dono de tudo, ele viva do jeito que nós vivemos, com as arrogâncias, querendo ser maior que o outro, invejando o que o outro tem. Jesus é humilde de coração. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ia sentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho. Ali estava sentado sobre o jumento e a jumentinha estava do lado deles. Então, meus queridos irmãos, e aquele, glória a Deus, aleluia, filho de animal de carga. Filho de animal de carga. O jumentinho e a jumentinha. Nós vemos, meus queridos irmãos, glória a Deus, e indo aos discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenava. Ali, meus queridos irmãos, ele ia, indo aqueles discípulos, quando Jesus mandou aqueles discípulos irmos para buscarmos o jumentinho. E ali, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor disse, glória a Deus, aleluia, e indo aos discípulos, glória a Deus, e fazendo como Jesus lhe ordenava. Será que nós façamos aquilo que Deus quer de nós? Será que nós obedecemos à voz de Deus? Como aqueles discípulos obedeceram à voz de Deus, foi até
ao encontro para buscar o jumentinho. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós ficamos com a nossa tanta arrogância. Nós achamos que muitas vezes, nós achamos que temos rei na barriga. Mas quando nós deixamos Jesus trabalharmos dentro de nós, quando nós deixamos Jesus permanecermos em nós, nós reconhecemos os nossos erros. Reconhecemos os nossos pecados. A palavra do Senhor vem nos mostrando. E trouxe a jumento e jumentinho sobre que ele puseram a sua veste e fizeram-no assentar em cima. Ali, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ali trouxe aquele jumentinho e ali vestiram a veste. O que fala veste é os arreios. Vestiram no jumentinho e sentou em cima. Sentou Jesus, Maria, e ali, queridos irmãos, a palavra do Senhor vem nos mostrando, e multidão de gente se entendia, estendia a sua veste pelo caminho, e outro cortavam ramos. E ali, meus queridos irmãos, aquele povo começou a entender. Aquilo que Deus queria, glória a Deus, aleluia, a sua veste pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espantavam pelo caminho. Por que eles punham aqueles ramos no meio do caminho? Para não perder. Assim, muitas vezes, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quantos que estão perdidos neste mundo? Quantos que estão vivendo nas trevas, na escuridão? E muitos não querem ver a luz do Espírito Santo. E esses espalharam, glória a Deus, aqueles ramos para não perder o caminho. Quantos muitas vezes nós perdemos os nossos caminhos? Por isso que Jesus deixou nós tem dois caminhos. É o caminho da verdade e o caminho da mentira. Qual o caminho que nós devemos permanecermos? É o caminho da verdade. O caminho da santidade, da sinceridade. E as multidões, tantos, e as o que iam adiante como as e com o seguiam. E clamavam dizendo, Hosana, filho. Olha aqui que Jesus, glória a Deus, aleluia. O que Maria disse? Hosana, filho. E ali, meus queridos irmãos, saiu aquela multidão. Quando os viram aqueles, glória a Deus, Maria e Jesus naquele jumentinho. Saiu aqueles discípulos em volta. E ali, meus queridos irmãos, eles começaram a seguir. Glória a Deus, seguiam e clamavam. Glória a Deus, aleluia. E clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. E ali eles começaram a se glorificar. Ali eles começaram a clamar que estava vindo o filho de Davi. O Altíssimo Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, como a palavra do Senhor nos ensina, nos mostra, benditos que vêm em nome do Senhor. Bendito aquele que venha em nome do Senhor. Então, bendito é aquele que venha na presença de Deus. Porque tem muitos perdidos. Tem muitos vivendo nas trevas, na escuridão. Mas bendito daquele que está na presença de Deus. Porque aquele que está na presença de Deus nunca será confundido e envergonhado. Bendito seja o nome do Senhor.
Bendizei ao Senhor Jesus Cristo a todos os momentos de nossas vidas. Hosana nas alturas. Bendito o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Porque não tem outro caminho melhor, meus irmãos, minhas irmãs. Não tem outro caminho melhor que nós servirmos a Deus de todo o coração. Talvez muitas vezes você pode até achar que lá no mundo lá fora tem coisas boas. Não tem, meus irmãos, minhas irmãs. O melhor caminho é estar na presença de Deus. Pode vir até muitas vezes, as pessoas muitas vezes acham que estão vivendo bem lá no mundo. Mas eles estão vivendo só um momento. De repente vem as tristezas, vem as angústias. Muitas vezes as pessoas, porque eu perdi tanto tempo na minha vida, porque não valorizou a Deus. Porque muitas vezes não procurou esse Deus tão perfeito, esse Deus tão maravilhoso. Então buscai em Jesus sabedoria. Buscai em Jesus força a todos os momentos de nossas vidas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, porque o nome do Senhor, hosana nas alturas. Glória a Deus. E entrando ele em Jerusalém, todas as cidades se alvoroçou, dizendo: quem é este? E ali, meus queridos irmãos, quando Jesus entrou, glória a Deus, naquela cidade, naquele jumentinho, aquele povo daquela cidade começou a perguntar: quem é este? Eles esperavam Jesus num carro bonito. Muitas vezes esperavam Jesus, de outras maneiras, e Jesus veio como humilde, sentado no jumentinho. Como muitas vezes as pessoas engrandecem, querem engrandecer, glória a Deus. Muitas vezes tem um carro, quer tirar onda, quer ser maior que o outro. E Jesus, sendo maior que todas as coisas, ele foi naquele jumentinho para aquela cidade. O que ele quis mostrar para mim e para você? Seja humilde. Nós devemos sermos humildes. Que na palavra do Senhor diz: quem quiser vir a mim, vem como uma criança. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e ali foi aquele alvoroço. Vendo aquele homem, aquele menino sentado, glória a Deus, aleluia, naquele jumentinho. Ali eles começaram a perguntar: quem é este? E ali a multidão diziam: este é Jesus. Este é Jesus. Assim, muitas vezes nós ficamos perguntando: aonde está Deus? Eu oro, clamo a Deus, mas eu não estou vendo resposta. Eu não estou vendo algo acontecer. Porque muitas vezes a nossa fé está tão pequenininha. Muitas vezes nós falamos do amor de Deus, mas não acreditamos. Muitas vezes nós perguntamos: quem é este? Muitas vezes nós perguntamos para a multidão: quem é Jesus? Jesus é aquele que faz a vontade do Pai. Assim nós também devemos fazer a vontade de Jesus. Está anunciando, levando a palavra do Senhor adiante. Quando, meu querido irmão, aquela multidão diziam: este é Jesus, o profeta de Nazaré e da Galileia. Esse é Jesus, é o profeta da Judéia e da Galileia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, de Nazaré e Judéia, glória a Deus, aleluia, da Galileia.
Jesus está sobre nós a todos os momentos de nossas vidas. Jesus, ele está sobre o nosso lado para nos fortalecer, para nos purificar, cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Muitas vezes, nós não valorizamos aquilo que Deus está nos dando. Nós não damos importância que Deus nos dá para mim e para você. Nós vemos Jesus, ele foi montado naquela jumentinha. Ele foi nascido, meus irmãos, minhas irmãs, no berço. Qual o berço que ele já nasceu? Ele nasceu ali na manjedoura. Quando, glória a Deus, ali aonde os gado comia, no coxo de capinho. E ali, meus queridos irmãos, aquele, glória a Deus, quando o boi estava, aquele gado suspirando, ele estava esquentando Jesus. Jesus era para ter nascido no berço de ouro. Mas ele não nasceu no berço de ouro. Ele nasceu no coxo de capim. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, muitas vezes quando nasce um filho, o pai e a mãe arrumam o melhor berço bonitão para o filho. Nós devemos olharmos o Deus Todo-Poderoso, que cuida, que nos sustenta cada um de nós. Ele foi nascido num berço, né, ali na manjedoura, glória a Deus, ali naquele coxo de capim. Vemos a humildade de Jesus a todos os momentos de nossas vidas. Nós devemos olharmos para dentro de nós, como nós estamos sendo diante de Deus. Como eu estou sendo diante da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos até Jesus, quando Maria foi dar à luz o Jesus, ela foi rejeitada. Todo lugar que ela chegava, glória a Deus, aleluia, para hospedar, ela foi rejeitada. Assim como nós também sejamos rejeitados muitas vezes, quando nós anunciamos a palavra do Senhor, levamos a palavra do Senhor adiante. Muitas vezes nós somos rejeitados, nós somos perseguidos. Então nós vemos que as atitudes de Jesus, né, antigamente não tem diferença de hoje. Os cristãos muitas vezes estão sendo rejeitados, porque muitas vezes não tem lugar na hospedaria, como Maria não teve. Por isso que ela teve que dar luz no coxo de capim. Por que ela deu a luz ali naquele coxo de capim? Porque a palavra do Senhor se cumprisse. Então Jesus, nosso Deus, ele nos ensina o caminho certo. Ele nos ensina o caminho verdadeiro para cada um de nós, para nós anunciarmos a palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas queriam estar numa casa bonita, numa casa de conforto, mas de repente Deus manda para um lugar deserto. De repente Deus manda para um lugar, meus queridos irmãos, só tem terra. Mas que a palavra do Senhor seja cumprida. Porque a palavra do Senhor esteja nos ensinando. Como nós devemos viver. Como nós devemos permanecermos na presença dEle. O Senhor se manifesta, nós devemos estar se glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo a todos os momentos, porque Deus não faz nada o que não é dele. Ele não faz nada para nós que nós sejamos confundidos. Tudo que Deus faz nas nossas vidas é perfeito. Tudo que Deus faz na minha vida, na tua vida, é maravilhoso. Deus, ele põe muitas vezes num lugar que nós nem imaginamos. Ele põe num lugar, muitas vezes, num lugar perigoso.
Mas não se preocupe, porque nada vai acontecer, porque Deus ele está nos guardando. Deus ele está nos livrando, nos libertando a cada um de nós de toda a fúria do inimigo contra nossas vidas. Então, para isto, que a palavra do Senhor se cumpre. Quando Jesus fala que levaram os filhos dele para um lugar deserto, então ele manda para lá que a palavra do Senhor seja cumprida. Que a palavra dele seja glorificada. Então tudo que Deus faz nas nossas vidas não é para nós ficar murmurando. Não é para nós ficar questionando. Porque Deus, ele nos mostra o caminho que nós devemos andar. Quando ele põe algo em nós, porque ele sabe que nós suportamos os problemas desta vida. Ele não põe um fardo nas nossas costas, o que nós possamos carregar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, minha esposa, que está nos ajudando. E todas as famílias que estão também me assistindo, me ajudando. Eu agradeço, de coração. Todas as famílias que estão me ajudando. Que Deus continue abençoando cada vida, protegendo, nos dando força, nos dando paz, nos dando sabedoria para cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Amém? Até amanhã, se Deus permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono abençoado. Glória! Louvado seja o nome de Jesus.